Salve, aqui é o Diogo. Agora a gente vai ter mais uma videoaula aí, da continuação da nossa videoaula, tá? Lembrando aqui, o que a gente vai dar hoje é uma coisa muito importante, que é a estrutura de decisão, tá? Antes da gente começar o conteúdo mesmo de estrutura de decisão, queria dar um adendo aqui nessa aula, tá? O pessoal que já tem algum conhecimento em programação pode ter se perguntado o que eu esqueci de explicar do tipo da variável booleana, tá? É um tipo de variável que é muito utilizado também em programação. Eu não comentei na aula de variável para não atrapalhar um pouco a cabeça de vocês, tá? Então a gente vai falar um pouco de booleano, o que é a variável booleana, como funciona, e depois a gente vai para a estrutura de decisão, que elas são praticamente unidas. Tá? Então a gente está aqui com o nosso Visual Studio aberto já. Eu vou aqui criar o meu projeto, File, New Project. Vai ser em console. Eu vou dar o nome de estrutura de decisão. Pronto, agora eu vou aqui vou botar sem o til para não ficar ruim na solution. Ok. Agora vamos esperar o Visual Studio criar. Tá, enquanto isso eu vou abrir aqui o bloco de notas, escrevendo aqui para vocês, para ficar de forma mais didática, para não ficar só no código. Tá? Aqui, deixa eu aumentar aqui a fonte. O que é a variável bool? O que o tipo de variável bool é? O tipo de variável bool, ele suporta apenas dois valores. Suporta apenas dois valores, que são true, que em português quer dizer verdadeiro, e false, que em inglês quer dizer falso. O que isso quer dizer? Isso vem uma coisa bem antiga, que é a lógica booleana. O que diz a lógica booleana? Uma coisa é ou não é. Então, a gente vai ter obviamente, nas variáveis booleanas, a gente vai ter uma certa lógica para você poder dizer se aquela lógica, o valor daquela variável, se ele vai ser verdadeiro ou falso. Pode parecer meio confuso agora na cabeça de vocês, mas eu vou mostrar aqui no código como fica no programa, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então aqui a gente vai para o nosso programa. Agora aqui a gente vai declarar as variáveis do tipo bool. E como é que se declara a variável no C#? Tipo da variável, bool, que é booleana. Vou até completar aqui, botar booleana. Bool, opção. Tá, lembrando então, aqui a gente vai ter opção. Tá, agora a gente vai criar um menuzinho simples para a pessoa poder digitar um valor. Por exemplo, a gente vai ter o exemplo que eu usei na aula anterior de sexo, masculino e feminino. Se a pessoa digitar que o sexo dela é masculino, a variável bool vai retornar, a variável opção vai retornar verdadeiro. E se a pessoa declarar feminino, a variável retorna falso. Então vamos estruturar de novo todo aquele nosso programa, console.writeLine, que é para poder escrever na tela. E aqui vai ser exibido, digite o seu sexo. Aí o que a gente vai fazer? Vamos criar as variáveis também, as variáveis do tipo string, que é para armazenar o que a pessoa digitar. Então a gente vai declarar string sexo digitado para ficar mais fácil de entender. A gente vai colocar aqui sexo digitado vai ser igual a console, vai ser igual ao que a pessoa digitou, tá? Vai ficar alocado nessa variável, console.readline. E lembrando que não vai precisar converter, por quê? Porque a variável já é do tipo string. Então a gente não precisa converter, porque ele já lê como string. Tá? Então o que vai fazer depois de ler sexo digitado? A gente vai ter que conferir
a variável sexo digitado. Então, o que a gente vai fazer? Agora entra uma parte importante da programação da nossa aula. A gente vai ver a estrutura de decisão. É o que? O se, se não, if e else. Como é que funciona? Se a condição que eu colocar dentro do parênteses, se condição for igual a verdadeiro, ou seja, igual é o comparador, tá? É o operador de comparação igual. Numa outra videoaula a gente vai estar explicando melhor quais são os operadores de comparação. Tá? E por enquanto vocês podem ficar um pouco confusos, mas posteriormente eu vou estar explicando. Aí aqui a gente vai colocar, se a condição for verdadeira, faça isso, o que tiver nessa chave, entre as chaves. Se não, ou seja, se não satisfizer a comparação, a gente vai para o else, que é o se não. Então, a gente vai colocar aqui, se sexo digitado for igual a masculino, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que opção vai ser igual a true, ou seja, o sexo é masculino, então a opção vai ser verdadeira, a variável vai ser atribuída como verdadeiro. Se não, ou seja, se o valor digitado não for masculino, o que vai acontecer? Opção vai ser igual a falso. Agora vamos compilar o nosso programa para ver como é que fica. Olha, a gente vai estar compilando. Ó, digite o seu sexo. Vou digitar masculino. Eu vou dar o console read cake para variar, eu esqueci. Que é para não travar, para travar a tela do programa depois que executar. Console read cake. E agora a gente vai compilar de novo. Pronto, digite o seu sexo. Aí a gente digita masculino. O que vai acontecer? Nada, o programa parou. Por quê? Porque a variável bool foi atribuída como verdadeiro. Então, para a gente identificar no nosso programa que a variável bool é verdadeiro, eu vou colocar um console writeLine só para ele exibir na tela que a variável foi considerada verdadeira. Então, eu vou colocar aqui variável opção é igual a true. E se não, eu vou mandar ele exibir na tela console.writeLine o que? A variável opção é igual a false. Então, só para a gente saber qual é a parte do programa que ele vai executar. Então, a gente dá um compilar aqui. A gente tem, digite o seu sexo. A gente digita masculino. O que aparece? A variável opção é igual a true. Por quê? Porque ele satisfez essa condição. Tá? O programa, como é que o programa foi executado? Primeiro ele declarou as variáveis, depois ele exibiu na tela, digite o seu sexo, abriu o campo para a pessoa digitar. O que a pessoa digitou ficou armazenado aqui. Depois ele vem e faz a verificação. Tá? Então aqui ele verifica. O sexo digitado foi igual. O sexo digitado, no caso, é a variável que a pessoa digitou. Então o que a pessoa digitou foi igual a masculino? Como foi? Ele diz que a opção foi igual a verdadeiro e escreveu na tela a variável opção igual a true. Agora vamos fazer um exemplo com a pessoa digitando outra coisa sem ser masculino. Tá? Então a gente coloca aqui e a pessoa vai digitar qualquer coisa. Então vamos escrever aqui qualquer coisa. O que aconteceu? Ele rodou o programa, chegou na condição e verificou e viu que não era masculino. Então o que ele fez? Ele executou o else. Por quê? Porque o if não foi verdadeiro. Então o que o programa faz? Ele verifica a condição 1 é verdadeira? Se for verdadeiro, eu vou executar o bloco de código que está aqui. Não sendo verdadeiro, eu vou para o else, que é o quê? É o se não em português. Exatamente se não. O que faz? Eu vou executar todo o bloco de código do se não. Foi o que aconteceu. Eu digitei masculino, eu digitei qualquer coisa é diferente de masculino. Então ele executou isso aqui, essa parte do código. Agora, vamos supor que eu quero criar, vamos pausar aqui.
Vamos supor agora que eu queira criar um programa que ele consiga identificar, além de ser masculino, eu quero que ele identifique se ele é feminino. Tá? Então agora eu vou dizer, eu vou usar um comando que é o else if, que é o que? Em português, traduzindo, seria se não se. Então o que o programa vai fazer? Ele vai verificar a primeira condição, se ela for verdadeira, ele vai executar. E vai pular todo o resto da condição. Agora, se aqui essa primeira condição for falsa, ele vai para a segunda, que é no caso o else if. Então o que a gente vai botar no else if? Se não se sexo digitado for igual a feminino, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que a opção vai ser igual a true, de novo, que eu quero que ele diga se foi verdadeiro ou não. E no console writeLine, ele vai dizer a mesma coisa do outro, variável opção é igual a true, e vou colocar uma observação. OBS sexo digitado é igual a feminino. Pronto. Agora a gente tem a nossa estrutura criada. Então aqui, vamos compilar de novo. Ó, digite o seu sexo. Aí aqui vai estar aqui o dígito masculino. O que ele vai fazer? Ele vai executar esse primeiro bloco de código da condição, a primeira condição. Verificou se o valor digitado foi masculino. O valor foi digitado? Foi. Então, execute isso. É exatamente assim que o programa, entre aspas, trabalha. Agora, vamos voltar ao programa. Vamos compilar de novo para mostrar para vocês como é que fica eu digitando outro valor sem ser masculino. Agora a gente vai digitar feminino. Olha o que acontece. A variável opção é igual a true. É exatamente o que estava escrito. Observação, o sexo digitado é igual a feminino. O que isso quer dizer? Ele fez essa condição. Verificou. É masculino? Não. Então eu vou para outra condição. Ele é feminino? É. Verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou executar tudo que está aqui. E o que está aqui? Eu defini aqui que eu vou atribuir a variável opção o valor verdadeiro vou mandar exibir na tela variável opção é igual a true, observação sexo digitado é feminino. Agora a gente vai rodar o programa, ele não vai satisfazer nenhuma das condições. Então o que vai acontecer? Eu não vou digitar nem masculino nem feminino. Então eu vou colocar aqui, digite seu sexo, nenhum 2. Aperto Enter, a variável opção é igual a false. O que ele fez? Rodou o programa, verificou a primeira condição. É verdadeira? Não. Foi para a segunda. É verdadeira? Também não. Então o se não, o que quer dizer o se não? Nenhuma dessas duas foram satisfeitas. Então eu vou para a última, que é a negação de todas, quer dizer... então é isso, ele vai executar a variável opção igual a false. Tá? De condição foi isso. Tá? Se você gostou do vídeo, clica no like, comenta, se inscreve aqui no canal, tá? Que em breve a gente vai estar vendo mais videoaula. Tá? Se você ficou com dúvida alguma coisa de variável booleana, que é meio chatinho mesmo, comenta, que eu vou ter o prazer de estar ajudando vocês aí. Tá? Mais uma vez, não esquece de clicar no gostei, pra gente estar fazendo mais vídeo, clique em se inscrever, que em breve a gente tem mais vídeo. Um abraço, até mais, até a próxima.